Você já se perguntou quanto tempo será que vai levar para o seu filho comer melhor? Será que existe de fato algum suplemento, uma solução rápida para que isso aconteça? E se você tem essa dúvida, hoje eu vou aqui te contar a verdade sobre como que funciona esse processo, como que realmente tudo vai acontecer. Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela Caseiro, sou nutricionista infantil e eu tenho um propósito de vida que é ajudar crianças e famílias a se alimentarem melhor. E muitos pais, eles chegam até mim com algumas dúvidas. Eles querem entender o porquê a criança não come e querem que em poucas semanas ou com um suplemento, uma ação única, o problema dessa criança ele seja resolvido. Só que a verdade é que comer bem não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que vai acontecer através de um suplemento que eu indicar para você, de uma atitude que você vai ter que milagrosamente vai mudar todo o cenário de vocês. Pelo contrário, comer bem é um processo, é um aprendizado. E aprender a comer leva um tempinho. Então, a gente precisa entender que a aceitação alimentar, ela vai levar um processo. É como a gente conhecer uma pessoa nova, se tornar amiga dela. A gente não começa contando os nossos maiores segredos, as nossas maiores intimidades, para essa amizade nova que a gente está procurando. Pelo contrário, o que que a gente faz? A gente começa a conhecer mais essa pessoa, a gente à medida que vai conhecendo, vai convivendo mais com ela, aos poucos a gente vai contando para ela mais coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa intimidade. E por que que eu tô te contando isso? Porque com a comida é a mesma coisa. Para o seu filho ele conseguir comer, ele precisa se familiarizar com o alimento. Então, ele precisa se tornar amigo desse alimento ao ponto de que ele aceite comer esse alimento. Percebe que, através dessa comparação com a amizade, a gente entende que leva um tempinho mesmo? E outro ponto aqui, outra questão que a gente pode trazer para que você entenda melhor sobre como vai funcionar esse processo de o seu filho aprender a comer, é você lembrar de quando ele estava aprendendo a falar, a andar. Então, lembra lá que quando ele estava aprendendo essas habilidades, ele precisava de repetir várias vezes até que ele conseguisse, de fato, executar essa tarefa. Então, é assim que vai acontecer também o aprender a comer. Até a gente chegar num ponto de experimentar, ele vai precisar várias vezes passar por um processo de aceitação alimentar, de errar algumas vezes, de tentar novamente, para então ele conseguir experimentar, para ele conseguir de fato comer, aceitar aquele alimento dentro do cardápio dele. E aí, é importante eu te explicar que não existe aqui uma fórmula mágica, uma receita de bolo que vai funcionar igual para todas as crianças. Cada criança vai aprender de uma forma diferente esse processo de comer. Então, tem criança que sim, pode ser que seja um pouco mais rápido, pode ser que alguma intervenção funcione melhor do que para outra criança que de repente ela tá com mais resistência ao alimento, de repente ela viveu experiências muito negativas com a comida, e aí ela tem um pouquinho mais de medo para conseguir comer, certo? Ou ela tem alguma condição fisiológica que pode acabar atrapalhando ali, interferindo nessa aceitação alimentar. Então a gente precisa ter um olhar amplo, entender que não é uma receita de bolo, não é uma fórmula mágica, mas são ações, são processos que a gente vai tendo ao longo de uma jornada que vão contribuir com essa melhora da aceitação alimentar, certo? E o que que de fato vai acontecer nesse progresso, né? Nesse caminho, na nossa jornada juntas? E eu gosto de dizer que o caminho para uma alimentação mais variada, mais nutritiva, ele não é um caminho linear. Então, não imagine que vai ser assim. Comecei hoje a incentivar o meu filho a comer melhor, a fazer um tratamento nutricional, e aí assim a gente vai seguir uma linha reta que vai de fato trazer aquele resultado que eu tô querendo em só seguir aquele caminho. Porque esse caminho, ele vai ter, na verdade, várias e várias voltas. Então, é um caminho que eu começo com um passinho pequeno,
E aí, esse passinho pequeno, ele pode trazer um resultado positivo, mas ele vai precisar de um outro estímulo. E às vezes a gente vai ter que voltar, dar um passinho para trás para dar mais dois para frente. Então, eu gosto de dizer que é um trabalho de formiguinha. Por quê? A gente vai trabalhar a aceitação alimentar no ritmo dessa criança. Então, eu preciso entender se é uma criança com um ritmo que é mais rápido, que me responde melhor a essa aceitação, ou se é uma criança que eu preciso ir mais devagar, que eu vou precisar ter um olhar mais amplo, mais concreto, mais compreender mais sobre a história dela e até mesmo ter intervenções que vão muito de encontro a intervenções que talvez pareçam aos nossos olhos de cuidadores, intervenções muito simples que, poxa, mas qual que é o sentido de eu, por exemplo, colocar a criança para fazer compras comigo? Eu quero que ela coma. Aí que tá o ponto. Se eu quero que a criança ela chegue lá no ponto de comer, que eu costumo dizer que é o último degrau da nossa escadinha, eu preciso trabalhar com ela habilidades antes disso. E uma delas é, por exemplo, estar perto da comida. E como uma melhor forma de trabalhar isso, por que não a gente pensar em levar essa criança para fazer compras? Através daquela compra que você leva o seu filho para fazer, que parece que é uma atitude tão minúscula, tão pequena, tão insignificante, é ela que vai ser o pontapé para chegar lá no final da minha jornada, lá no último degrau da minha escada, que é comer. Então, pequenas atitudes, elas têm grandes, grandes intervenções. Elas têm um poder muito grande de ajudar o seu filho a comer bem. É importante também a gente pensar em criar um ambiente que seja confortável, que seja seguro, porque ela precisa se sentir confiante para experimentar os alimentos, para comer esses alimentos. O seu filho precisa desse ambiente acolhedor, seguro. É importante também que você tenha paciência no processo. Eu sei que talvez você já deva ter escutado isso várias e várias vezes. Só que nessa jornada, eu preciso te dizer, paciência é essencial, é importantíssimo, porque sem a paciência, eu não vou trazer aquele ambiente seguro que eu preciso para o meu filho, eu não vou trazer, não vou conseguir entender aqueles passos lá para trás, aqueles passos anteriores que eu preciso ter com o meu filho para eu chegar naquele ponto do comer, certo? E entender que isso leva tempo, não é, ó, no instalar de dedo, da noite para o dia, um processo rápido. E a família precisa participar desse processo. Então, eu costumo dizer, inclusive, que não existe a criança isolada do contexto familiar. Então, se eu quero que o meu filho coma bem, eu preciso auxiliar o meu filho a comer bem. Eu preciso ser exemplo para o meu filho comer bem. Eu preciso contribuir com essa transformação. Caso contrário, se eu simplesmente só delegar para uma outra pessoa e eu, que desejo tanto que o meu filho coma bem, não for essa imagem, né, esse exemplo para o meu filho, o processo fica muito mais difícil. Então, eu preciso ser o exemplo, eu preciso mostrar para ele, eu preciso, inclusive, orientar a pessoa que me ajuda. De repente, você tem uma babá em casa, você tem a avó que ajuda, uma tia, uma prima, enfim, alguém que também te ajude. Eu preciso que essa pessoa também seja orientada, ela tenha interesse em participar e ela participe ativamente desse processo. Seja fazendo uma receitinha junto com essa criança, seja oferecendo, tendo a paciência, mas essa pessoa que também te ajuda nos cuidados com o seu filho, ela precisa participar desse processo. E o que eu mais vejo aqui são pais esperando que a criança mude. Simplesmente mude, mude. E só que a gente precisa entender que essas pequenas mudanças na rotina alimentar, na casa, em todo o processo, né, em cada etapa do nosso relacionamento com a criança, é que vai tornar o processo mais fácil, vai fazer toda a diferença nesse processo, certo? E mudar a alimentação dos nossos filhos é um processo que, de fato, a gente vai precisar que a família esteja ali presente, né? Eu gosto de fazer uma comparação como se eu estivesse educando uma criança. Se eu estou educando sobre valores, princípios da vida, eu preciso mostrar para ela, eu preciso ensinar, eu preciso falar. Então, quando eu falo da alimentação, é da mesma forma. Eu preciso explicar que a criança, ela pode se expressar naquele momento ali, que ela, por exemplo, não quer comer um alimento, não gostou daquele alimento, não está confortável, e procurar entender o porquê disso. Então,
quê? Por que que você não gostou? Por que que você achou que esse alimento não é legal para você? Entender o porquê. É, assim, eu diria que é essencial nesse processo. A gente também precisa compreender, como família, que os altos e baixos eles vão existir. Então, eu vejo as famílias chegando aqui no consultório e me dizendo assim: Nossa, Bela, esse mês a gente não teve avanço, meu filho comeu escondido algum docinho que eu não queria que ele comesse. Nossa, eu queria tanto que ele experimentasse alguma coisa, mas nossa, esses dias não adiantou nada, essa semana tá chato para comer, não experimentou nada, eu acho que não tá adiantando. Mas às vezes não experimentou, só que quando eu vou conversar com a família, essa criança, ela conseguiu tocar num alimento, ela ajudou a fazer uma receita, ela até tentou experimentar, de repente, ali um bolinho, um milkshake, né? Um smoothie, mas não quis experimentar ainda, mas ajudou a fazer uma receita. Então, isso já é um avanço e tanto, porque ao ajudar a fazer a receita, é uma forma de interação. É uma forma que eu estou trabalhando com a criança, aquela amizade que eu disse para vocês no comecinho desse vídeo. Então, é um pequeno passinho, é aquele passinho que aparentemente é insignificante, mas que para a criança e para o processo é muito significativo e aproxima cada vez mais do tão sonhado comer. E é o que nós, cuidadores, também queremos que aconteça, não é mesmo? Então, é importante você entender que a alimentação ela não vai mudar com um truque rápido, mas com estratégias que são consistentes, com estratégias que vão de fato resolver a situação, que vão se encaixar com o momento de aceitação alimentar do seu filho. Então, não adianta nada. O filho da sua vizinha já está cozinhando, já está até experimentando, e seu filho não aguenta nem ficar perto da comida. Como que nesse momento você quer colocar o seu filho para cozinhar? Sendo que ele ainda nem tolera ficar perto de comida. Então, percebe como é distante o período que, por exemplo, às vezes o filho da sua vizinha tá e o seu está? Então, a gente precisa começar a entender isso, que cada criança ela vai estar num momento de comer, desse processo de aprender a comer. Eu preciso respeitar esse momento e se eu quero trabalhar uma forma que essa criança vá comer melhor, eu preciso de entender qual a melhor estratégia para esse momento que ela está e saber como evoluir para eu chegar lá no comer. Então, percebe? Não é só pôr a comida no prato, esperar que a criança coma e achar que isso é tudo automatizado. Ou não é só pensar em um suplemento que eu vou comprar que magicamente vai resolver o problema. Porque também não é assim, tá, gente? Suplementação, eu posso falar sobre isso em um outro conteúdo aqui para vocês, mas a suplementação, ela é muito importante, mas ela é uma aliada, ela não é a principal, ela não é ali o ator principal, né? Ela é uma coadjuvante, ela vai contribuir se a gente está fazendo uma base bem feita, ou ela vai contribuir por um período pequeno de tempo para que essa criança ela tenha um aporte nutricional e consiga ter mais disposição para brincar, por exemplo, mais disposição para fazer as atividades, para a escola, enfim. E isso é feito de forma individualizada. Não é algo que é feito de uma forma generalista, que, mais uma vez eu digo, o filho da sua vizinha toma certos nutrientes que você vai oferecer os mesmos para o seu filho. Isso é individualizado. O tratamento nutricional para ajudar o seu filho a comer é individualizado, assim como a suplementação que ele vai precisar também. Não queira colocar todas as crianças dentro de uma caixinha e achar que todas elas entrarão no mesmo processo, no mesmo momento desse período de tratamento. Não é assim que funciona, tá bom? Bom, e se você, por acaso, achou legal esse vídeo, começou a se identificar com vários pontos que eu trouxe aqui para você, e você quer falar assim, não, Bela, eu quero entender mais sobre como ajudar o meu filho a comer melhor. Eu tô vivendo isso que você tá falando, eu quero entender o que que eu posso fazer para começar a ajudar o meu filho a comer bem, porque eu já tentei tanta coisa e até agora nada funcionou. Então, se você quer entender melhor, eu te convido a seguir aqui, a se inscrever no meu canal, acompanhar todas as minhas redes sociais, me segue lá nas redes sociais, porque tanto aqui no canal quanto nas minhas redes sociais eu compartilho vários conteúdos sobre alimentação infantil, sobre como trabalhar a seletividade, sobre como prevenir essa seletividade em crianças menores que ainda não estão com dificuldades alimentares. Enfim, então
tudo sobre esse universo de alimentação infantil, de prevenção e tratamento de seletividade, eu conto aqui para vocês, eu compartilho com vocês, para que esse conhecimento seja espalhado para mais famílias e que mais famílias entendam que não é frescura da criança, que não é chatura da criança para comer. Pelo contrário, é preciso entender que seletividade, dificuldade alimentar é um problema real e precisa de tratamento. E o tratamento é possível sim haver uma transformação. A gente precisa de paciência, resiliência e entender qual o momento que a criança está, o que que nós podemos fazer de melhor nesse momento para alcançar o tão sonhado prato colorido, variado e uma saúde maravilhosa e um desenvolvimento maravilhoso para o seu filho. Então, se inscreva aqui no canal e que eu vou sempre trazer conteúdos. Toda semana tem conteúdo aqui sobre alimentação infantil. E me siga nas redes sociais também. Aproveita para você curtir esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você. Compartilha com outras mães. Você sabe que eles estão vivendo o mesmo que você, que já te contaram. Compartilha no grupo de mães, compartilha no grupo da escola do seu filho, porque com certeza esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. E lembre-se, alimentação infantil, melhora da alimentação, é um investimento a longo prazo. Não é um investimento que vai te trazer um resultado imediato, como muitas vezes a gente acredita. E aproveito também para te convidar, caso faça sentido para você, você tenha identificado com tudo que eu falei e deseje dar um passo à frente e falar: nossa, Bela, eu quero de fato começar essa transformação na alimentação do meu filho. Eu te convido a me mandar uma mensagem onde a gente vai conversar para que você possa fazer parte aqui da minha turma e a gente começar juntas a jornada da melhora da alimentação do seu filho. Então, um grande beijo para você. Eu te vejo aqui num próximo conteúdo. Até breve e tchau, tchau.